noite a todos, que a paz do Divino Mestre nos envolva a todos, encarnados e desencarnados. É uma alegria muito grande retornar a esta casa, mais uma vez trazendo um tema polêmico, difícil. A outra vez que estivemos aqui, o ano passado, nós falamos sobre o aborto e hoje nós vamos falar sobre o suicídio. E é importante que nós possamos falar cada vez mais sobre o suicídio, que possamos refletir e que possamos também ficar atentos àqueles que estão próximos de nós. E nós vamos ver através dos números que está tendo um aumento muito grande de pessoas que estão tirando a sua vida física. Por que eu digo vida física? Porque a vida é uma só. Quando Deus nos criou, Ele nos deu uma vida com várias oportunidades. Por isso é que eu digo a questão da vida física. Mas nós precisamos falar porque, de acordo com as pesquisas, de 1980 até hoje, houve um aumento de 60% de pessoas que já se suicidaram. Não bastasse isso, meus irmãos, agora, nesse exato momento, alguém está cometendo suicídio. A cada 40 segundos, uma pessoa tira a sua vida. O Brasil, ele é recordista em tudo que é ruim, estando nos primeiros lugares. Nós vimos que aqui no Brasil, nós estamos aí com a corrupção, nós temos aqui a violência, mas o Brasil também está nos primeiros lugares na questão do suicídio. Porque existem 195 países. 195 países. O Brasil é o 8º país no mundo em suicídio. O 8º. Em primeiro lugar está a Índia. Mas aqui nós vamos falar também nessa noite o que leva muitas vezes a pessoa a cometer o suicídio. Por isso que eu digo da necessidade de cada um ficar atento com aquelas pessoas que estão à nossa volta, para que de alguma forma nós possamos ajudar, possamos entender o que está acontecendo, porque quando nós não temos condições de auxiliar, obviamente existem profissionais para isso, encaminhando essas pessoas a tratamento. Então, na noite de hoje, eu digo que o tema é polêmico quando falamos em suicídio e muitos colegas nossos, palestrantes, ficam assim meio preocupados, com receio de abordar esse assunto. Lá na nossa casa, nós orientamos pessoas que queiram falar em público, que queiram fazer palestra. Eu digo que a nossa intenção lá em Araraquara não é formar oradores, porque o orador, ele já nasce, ele já tem uma certa facilidade para falar. Mas nós procuramos orientar que as pessoas possam falar com responsabilidade. Então, quando nós falamos e orientamos as pessoas no grupo de expositor espírita, a qual eu oriento, eu digo sempre que há temas polêmicos, que temas polêmicos a serem abordados. O aborto é um deles, suicídio também é um tema polêmico, a questão de gênero agora também é polêmico, a questão da homossexualidade também. Então, alguns colegas não se sentem confortáveis de falar sobre esse assunto, na questão do suicídio, porque a maioria de nós já teve alguém bem próximo que acabou tirando a própria vida. Mas nós vamos dar um enfoque de prevenção. Nós não vamos aqui estar falando na noite de hoje o que acontece com o espírito quando ele sai da matéria através do suicídio. Não. Nós vamos falar justamente da prevenção, como é possível prevenir a questão do suicídio. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chega ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho. Jesus, ele veio mostrar o caminho mais curto para sermos felizes. Ele foi enviado do Pai. Deus envia Jesus à Terra para mostrar como podemos fazer para sermos felizes. E ele diz que eu sou o caminho, eu sou a verdade, porque ele veio trazer a verdade do Pai. Ele veio trazer os ensinamentos morais para que cada um de nós, com esses ensinamentos, possamos adquirir virtudes.
E ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. De fato, ele vem nos mostrar que a vida, né, ela não existe a morte. Nós, apesar da morte física, nós continuamos vivos, nós somos espíritos imortais. E ninguém chega ao Pai senão por mim, ninguém chega ao Pai através do amor. Porque Jesus é a personificação do amor. Então, todo aquele que vivencia o amor, podemos dizer que é um cristão, independente da religião que ele professa. Porque cristianismo não é religião, é modo de vida. Então, todo aquele que age com amor, com respeito ao próximo, obviamente estará agindo como Jesus veio nos ensinar. Mas é preciso termos Jesus no nosso coração. Quem tem Jesus no coração, tem a sua fé alimentada, tem a sua esperança, porque a fé é a mãe da esperança. Nós precisamos de fato ter Jesus em nossos corações, não podemos nos distanciar dele. Paulo de Tarso, o grande apóstolo dos gentios, quando ele era, na verdade, Saulo, o orgulhoso, o prepotente, o vaidoso, o fariseu, né, doutor da lei, grande conhecedor da Torá, se achava dono da verdade. Ele não aceitava nada além daquilo que ele considerava a sua verdade, o que estava nos livros da Torá, que são 5 livros dos judeus. Mas quando ele encontra com Jesus às portas de Damasco, ele tem uma transformação. Ele deixa o Saulo, o orgulhoso, o prepotente, o vaidoso, para se transformar no humilde Paulo, servidor de Jesus. E quando ele se transforma no servidor de Jesus, no Paulo, que ele passa a caminhar e levar a mensagem, e ele foi importante para a consolidação do cristianismo, porque quando ele fazia as suas caminhadas, ele fundava comunidades, e nessas comunidades depois ele enviava as suas cartas, que nós chamamos de epístolas. Mas ele tinha um contato, ele sentia a presença de Jesus próximo dele, ele vivenciava Jesus, que ele dizia, não sou eu quem vive, mas é o Cristo que vive em mim. E todos nós devemos, sim, ter o Cristo em nossos corações. E quem se aproxima de Jesus, quem se aproxima dos seus ensinamentos, com certeza jamais terá ideias negativas ou pensar na possibilidade de tirar a própria vida. Allan Kardec, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, item 14, ele diz: a calma e a resignação adquiridas na maneira de considerar a vida terrestre e a confiança no futuro dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preventivo contra a loucura e o suicídio. A calma e a resignação. A resignação é você aceitar, muitas vezes, aquilo pelo qual você está passando. É aceitar, mas aceitar não simplesmente cruzando os braços. É aceitar porque a dor é inevitável. Todos nós, em determinado momento da nossa vida, passaremos por situações difíceis, mas precisamos enfrentar. E Deus nos deu inteligência para que nós pudéssemos solucionar os nossos problemas. Nós não fomos criados para sermos infelizes, muito pelo contrário. Nós somos infelizes porque nos distanciamos das leis divinas. Nós somos infelizes porque, na verdade, somos todos ignorantes ainda, estamos na escola terra para podermos aprender. Então, nós temos que ter calma, nós temos que ter resignação diante das coisas que nos acontecem, porque nós precisamos alimentar a nossa fé e a nossa esperança, e aí fica muito mais fácil, porque teremos confiança, né, que as coisas irão se modificar, que as coisas irão de fato se modificar. E aí nós nos afastaremos disso que o Kardec diz, né, tanto da loucura como também da possibilidade de tirarmos a nossa vida. Lá na pergunta do Livro dos Espíritos, na questão 944, ele pergunta: o homem tem direito de dispor da sua própria vida? Todos nós sabemos já a resposta. É claro que não.
Não, somente Deus tem esse direito. O suicídio voluntário é uma transgressão à lei divina. Lei divina ou lei natural é a mesma coisa. Quando nós nos distanciamos dessas leis, é onde de fato nós sofremos. E o sofrimento é causa também da nossa ignorância. Então nós não podemos nos afastar das leis, dessas leis que Jesus nos trouxe, desses ensinamentos que Jesus nos trouxe, que são esses ensinamentos morais. A outra pergunta, a pergunta 880 do Livro dos Espíritos. Qual é o primeiro de todos os direitos naturais do homem? O primeiro direito de todos nós é o de viver. Portanto, nós não podemos atentar contra a vida do outro e nem contra a nossa própria vida. Porque diz, ninguém tem o direito de atentar contra a vida do seu semelhante, nem de fazer o que quer que possa comprometer-lhe a existência corporal. Então nós não podemos atentar contra a vida do outro, nem contra a nossa vida. Isso se diz respeito ao aborto, isso se diz respeito à eutanásia e isso se diz respeito ao suicídio. Eu vou contar um caso para vocês que aconteceu na minha família. Eu digo que as coisas são providenciais. O meu pai, ele sempre foi um homem muito forte, nunca teve doença nenhuma, assim, nada muito grave, até ser acometido de um câncer de pulmão. E quando ele teve esse câncer, né, que começou, nós fizemos o tratamento e tudo mais, e estava indo tudo muito bem. Mas o câncer muito agressivo, nós tínhamos esperança até da cura, mas não teve jeito, era um câncer bastante agressivo. E no finzinho ele houve um desvio de traqueia e ele não conseguia se alimentar com coisas sólidas, apenas com líquido. E ele foi definhando, ele foi ficando magrinho, né? E de repente ele foi acometido de um AVC. E nós pensamos, não bastasse o câncer, ainda ele agora com AVC. Ele precisava de uma pessoa que pudesse fazer tudo por ele, pudesse trocá-lo, dar banho, dar alimento para ele, embora ele raciocinasse, embora ele pudesse falar, as suas mãos, mas ele ficou numa cama, de fato ele não conseguia andar. Mas todas as pessoas que iam visitá-lo, algumas delas, ele chegou a falar, se eu tivesse uma arma na minha mão, eu tirava a minha vida. Depois que ele foi embora, eu pensei comigo, o AVC foi providencial. Ele teve o AVC para que ele pudesse ficar até o finzinho entre nós. Porque André Luiz diz que toda pessoa que pensa em suicídio é porque já cometera em outras existências. Então, ele foi até o final, nessas condições, para que ele pudesse repensar a sua própria vida. Não só isso, nós ouvimos no finzinho, alguns dias dele retornar à pátria espiritual, 2, 3 dias, palavras na boca dele que ele nunca havia dito. Embora meu pai demonstrasse o amor por nós, ele nunca havia dito, eu te amo. Ele disse isso 2, 3 dias antes de retornar à pátria espiritual. Ele teve a oportunidade de ter pessoas próximas dele a quem ele pôde pedir perdão. Porque meu pai era uma pessoa muito rígida, meu pai gostava das coisas muito certinhas e nós não entendíamos muitas vezes o comportamento do meu pai. Ele era muito certinho. Para vocês terem uma ideia, o meu pai nem sequer fazia conta. Ele guardava o dinheirinho para depois poder comprar. Ele só comprava aquilo que de fato ele podia. E nós não entendíamos muitas vezes, né, por que meu pai agia dessa forma. E muitas vezes nós ficávamos tristes com a atitude dele, com a rigidez dele. E aí, no finalzinho, ele teve a oportunidade de pedir às pessoas o perdão. Então, a questão da eutanásia, às vezes a pessoa está em coma e muitos pensam, olha, seria bom desligar os aparelhos porque nós vamos evitar que ela continue sofrendo. Não, ela precisa até o finzinho, porque ela precisa repensar algumas coisas. É importante, então, esperar de fato o último suspiro, deixar a pessoa ficar até o finzinho para depois retornar à pátria espiritual. Olha a taxa de suicídio entre os jovens, ela subiu 12% em 2017. 12%.
Houve também uma pesquisa, isso só em Porto Alegre, isso não é a nível de Brasil, somente em Porto Alegre. Participaram 1.065 estudantes entre 14 e 16 anos. E o estudo, que ainda é inédito, revelou que 8,6% desses adolescentes já pensaram em se matar. 8,5% desses jovens, isso somente em Porto Alegre. Imagine em outros locais, em outros estados, em outras cidades. Em 2011, foram 10.490 mortes por suicídio. 5,3 mortes a cada 100.000 habitantes. Já em 2015, o número chegou a 11.736 suicídios, ou seja, 5,7 mortes a cada 100.000 habitantes. Os homens são a maioria daqueles que tiram a sua vida, 79% do total dos homens. As mulheres, 3,6 vezes menos que o homem, 21%. Agora, viúvos, solteiros, divorciados também foram os que mais morreram por suicídio, 60,4%, isso no ano de 2017. Alguns modismos. Na questão da baleia azul, que muitos jovens acabaram tirando a própria vida, eles tinham que cumprir metas. E através dessas metas, eles iam se mutilavam, cortavam o braço, faziam desenhos no braço, se cortavam até chegar ao suicídio. E muitos deles receberam ameaças: se você não cumprir essa meta, nós vamos matar alguém da sua família. E aí acabou que muitos jovens perderam as suas vidas através desses joguinhos online, né? Dessas coisas aí, desse modismo que surgiu. Também o desafio do aerosol. Uma jovem, há pouco tempo atrás, acabou vindo a óbito porque inalou o aerosol do desodorante. Em Araraquara, nós tivemos o ano passado, que isso começou, a minha nora me contou, que alguns jovens estavam tendo um barato, que eles chamam, não é? De cheirar gás de cozinha, inalar gás de cozinha. Dava um barato. Acontece que um jovem sozinho deve ter aberto para poder inalar o gás e deve ter desmaiado. E aí, ele inalando o gás de cozinha, acabou também vindo a óbito. Não tinha ninguém para socorrê-lo. Então, são alguns modismos preocupantes. E nós precisamos ficar atentos aos nossos jovens, orientá-los, saber o que eles estão fazendo na internet, com quem eles estão na internet e orientá-los, de fato, conversar, né? A conversa é sempre muito importante que nós tenhamos com esses nossos jovens. Esse livro da Ivone Pereira, Memórias de um Suicida, foi, na verdade, ela escreveu esse livro através do espírito Camilo Castelo Branco, que ele era um romancista e poeta português que havia se suicidado, né? E depois ele utiliza-se da mediunidade da Ivone Pereira para alertar as pessoas o que acontece com aqueles que tiram a sua vida. Então, quem tiver interesse de ler esse livro, né, Memórias de um Suicida, ele relata, né, e conta casos de pessoas que tiraram a vida através do suicídio. Por tudo isso que nós dissemos, nós estamos vendo que, de fato, o suicídio tornou-se uma epidemia silenciosa. Mas o que leva muitas vezes a pessoa a cometer o suicídio? Então nós precisamos refletir, nós precisamos conversar. A doutrina espírita é uma doutrina que eu digo que é uma doutrina maravilhosa, porque ela nos dá responsabilidade. Talvez nenhuma outra doutrina nos dá tanta responsabilidade quanto a doutrina espírita.
porque fala da imortalidade da alma, mas fala das consequências. Nós somos responsáveis por tudo que nos acontece. Nós não podemos esquecer que a dor e o sofrimento é inevitável para todos nós no estágio evolutivo que nos encontramos. Portanto, nós precisamos saber que muitas coisas a quais somos acometidos são das nossas escolhas. Diante do planejamento reencarnatório que tivemos, nós escolhemos muitas coisas a qual nós estamos passando hoje. Nós imploramos para reencarnar. E nós temos que saber que a reencarnação é muito mais difícil do que de fato desencarnar. É todo um processo para podermos reencarnar. E hoje, como nós dissemos da outra vez, quando aqui estivemos, as famílias estão diminuindo. Então, há muitos espíritos querendo reencarnar, por isso nós não podemos perder a oportunidade enquanto estamos aqui. Nós não sabemos quanto tempo levaremos de intermissão, ou seja, no plano espiritual, para podermos voltar à Terra, né? Voltarmos à matéria. Então, nós não podemos, de fato, perder essa oportunidade. Não que nós não evoluímos na pátria espiritual, nós evoluímos lá também, mas é aqui que nós somos testados, é aqui que nós somos provados, é aqui que nós desenvolvemos sentimentos, aparamos as arestas. Então, é importante que nós estejamos na Terra, reencarnados. Portanto, nós temos que aproveitar o máximo possível a oportunidade de estarmos aqui, nessa escola que nós chamamos de Terra. Por que as pessoas, portanto, cometem suicídio? São vários os motivos, mas podemos dizer que são duas causas: ignorância e desamor. Ignorância não é no sentido pejorativo, não. É que somos ignorantes mesmo, não sabemos tudo. Nós estamos aqui para aprender. Muitos não sabem da imortalidade da alma. Muitos não sabem o que acontece quando vamos para lá. Muitos não sabem que Deus está nos dando a oportunidade de voltarmos para continuarmos aprendendo. Então, por isso que dizemos que somos ignorantes, nós temos muito ainda que aprender. Mas também temos desamor por nós. E quando eu digo da importância de nos amarmos, não é de nos acharmos superior a ninguém, mas é no sentido de saber que somos importantes para Deus. Deus nos ama, tanto que Ele nos dá oportunidade. Nós temos que nos amar no sentido de cuidar desse corpo, de cuidar da nossa saúde, de termos uma boa alimentação. Nós precisamos aprender a nos amar. Então, quando nós nos amamos, com certeza, quem se ama não vai pensar jamais na possibilidade do suicídio. Então, nós precisamos ter conhecimento, nós precisamos estudar, porque a doutrina espírita é uma doutrina pedagógica. A finalidade da doutrina espírita é ajudar a cada um de nós na sua transformação, a cada um de nós no seu progresso, na sua evolução. Porque Jesus foi o grande pedagogo da humanidade, o grande mestre, e a doutrina espírita vem dar continuidade àquilo que Jesus começou há mais de 20 séculos. Por isso que dizemos que ela é uma doutrina pedagógica. Então nós temos que estudar, nós temos que conhecer, mas nós temos que também vivenciar aquilo que conhecemos, porque não adianta nada só saber. É preciso de fato nós vivenciarmos, saber o que fazer com aquilo que se sabe, e isso se chama sabedoria. Portanto, as pessoas se suicidam porque são materialistas, ou seja, só veem o aqui e agora. As pessoas se suicidam por enfermidades incuráveis. Nós sabemos, né, a medicina está muito adiantada. E diante da medicina, hoje nós não podemos dizer que determinada doença não tem cura. Pode ser que hoje não tenha, mas amanhã com certeza terá. Então, pessoas às vezes acabam tirando a própria vida porque acham que, né, estão sofrendo, que não tem perspectiva e tudo mais, mas de repente pode vir aí a cura. As pessoas se suicidam por maus tratos, abusos de todo tipo, pobreza extrema, fanatismo religioso, abandono familiar, perdas afetivas. Essa semana, eu faço o evangelho na minha casa às quintas-feiras. Essa semana eu fiz o evangelho e a hora que eu estava terminando de fazer o evangelho, veio 2 pessoas na minha mente. Eu falei, não, eu preciso ligar, eu preciso saber o que está acontecendo. A primeira pessoa que eu liguei, uma prima minha que havia perdido o marido há 5 meses, ela está com depressão. Então, eu tive a oportunidade de conversar com ela.
A outra que eu liguei para saber como é que estava, ela me contou que a filha dela está com problema e há uma semana tentou suicídio. Por isso que eu digo que às vezes nós precisamos dar mais a atenção às nossas intuições, saber de fato o que está acontecendo. E eu liguei para ela e ela me disse isso. Até pedi para ela me passar o nome da filha, me passar o endereço, tudo certinho, para que a gente possa colocar no grupo de irradiação à distância. Então, pessoas que às vezes perdem entes queridos não conseguem lidar com essa situação, principalmente aquelas que não sabem da imortalidade da alma. Lá em Araraquara tivemos um caso há mais de 20 anos atrás e sei que a dor da perda de um filho deve ser a pior dor do mundo, perder um filho. E ela, ao perder essa filha, não sabendo lidar com essa situação, e ela era uma pessoa, talvez, que pudéssemos dizer que precisaria até de um tratamento com um psicólogo ou um psiquiatra, qualquer coisa desse tipo, porque ela pulava o muro do cemitério à noite para dormir ao lado do túmulo da filha. Não sei o que aconteceu com ela, né? Não soube mais o que aconteceu com ela. Talvez ela, de fato, precisasse aí de uma orientação, de um tratamento com algum especialista. Então, também as drogas, álcool, né? Alcoolismo, bullying, aceitação da sexualidade. É preciso saber lidar com a aceitação da sexualidade. Há muitos jovens que às vezes nasce menino, mas tem uma tendência a menina, e às vezes nasce menina com uma tendência. E isso é muito difícil para eles. E eles precisam ser amados, eles precisam receber atenção, afeto, carinho, porque é um sofrimento muito grande para eles. Muitos acabam aí ao suicídio, tirando a vida, porque também não aceitam a sua sexualidade. Por isso é que nós dizemos da importância de ter um profissional que possa orientá-los. Nós sempre dizemos da importância de vir fazer um tratamento na casa espírita, mas nós não podemos ser irresponsáveis de dizer que a casa espírita resolve tudo. Não, aqui nós damos o caminho e dizemos às pessoas da necessidade de sempre procurar um profissional. E aí vem a casa espírita, faz um tratamento e aí a espiritualidade ajuda o médico no melhor tratamento possível, né? Então é preciso que haja sempre acompanhamento de um profissional e aproveita para vir fazer o tratamento na casa espírita. Também a obsessão pode levar muitas pessoas ao suicídio, assim como os transtornos mentais. E há uma linha muito tênue que divide a obsessão, né, desses transtornos mentais que há tempos atrás chamávamos de loucura. Porque quando há uma obsessão, nós dizemos que há um agente externo. Então a alma, enquanto encarnada, ela está sofrendo a obsessão de um agente externo. Esse espírito obsessor, ele está entorpecendo o cérebro dessa pessoa e ela não consegue raciocinar. Ela não consegue raciocinar, ela não consegue pensar. E no caso do transtorno mental, ela tem algum problema neurológico de ordem física. Pode ter um coágulo, pode ter um tumor, coisas desse tipo. Mas a sintomatologia é muito semelhante. Uma pessoa que tem autismo, por exemplo, você não sabe, ou uma epilepsia, você não sabe se ela está tendo uma epilepsia porque é de ordem física ou se é uma epilepsia de ordem espiritual. Como nós da casa espírita podemos dizer que é físico ou é espiritual? Por isso é que temos que dizer que as pessoas precisam buscar sempre um profissional, fazer um diagnóstico e continuar vindo à casa espírita para fazer o tratamento. A solidão e a ociosidade. Há pessoas que vivem em solidão mesmo estando próximo de outras pessoas. E a ociosidade também. Tem um ditado que diz, mente vazia, oficina do diabo, e é verdade. Então a pessoa se fecha no mundinho dela e ainda não tem uma ocupação, aí ela pode, de fato, vir a ter uma obsessão. Mas antes disso, ela pode ter uma melancolia e pode vir a ter uma depressão. O que é uma depressão? É quando o nosso sentimento está em baixa.
O nosso corpo, nosso cérebro, ele tem glândulas que produzem o hormônio da felicidade, que é endorfina, oxitocina, dopamina, serotonina, são o hormônio da felicidade. Quando nós nos desarmonizamos, as nossas glândulas não trabalham no sentido de nos dar o bem-estar. E aí nós entramos em depressão. Quando nós entramos em depressão, o que é necessário? Buscarmos o médico para que ele possa receitar o remédio para que nós possamos suprir aquilo que o nosso corpo não está produzindo, que é esse hormônio, nós chamamos o hormônio da felicidade. E aí nós temos uma porta aberta, inclusive, aos nossos obsessores. Eu digo que todos nós temos obsessores, mas nem todos estão obsediados. Porque nós é que precisamos permitir que esses obsessores se aproximem. Mas se nós somos pessoas que temos o nosso pensamento elevado, fazemos evangelho em nossa casa, nós oramos, a gente vem à casa espírita, nós somos mais vigilantes, esses espíritos não terão acesso. Não terão acesso. Agora, se ficarmos invigilantes, esses espíritos se aproximarão. E ao se aproximarem, uma forma de nos pegar, muitas vezes, é colocando ideias negativas na nossa cabeça. Como, por exemplo, o suicídio. Olha, eles podem chegar e colocar na nossa cabeça: ninguém te ama, você não serve para nada, você é insignificante. E aí vão colocando essas ideias, a pessoa fala: o que eu estou fazendo aqui? Portanto, acaba aí cometendo o suicídio. Agora, por que nós sofremos? Como eu disse, o sofrimento é inevitável, né? A dor é inevitável para todos nós, pelo estágio evolutivo que nos encontramos. Mas nós sofremos ainda porque somos ignorantes, nós sofremos porque nos vitimizamos, né? Ficamos, o que está acontecendo comigo? Se coloca para baixo. Pensamentos negativos, muitas vezes. Então, nós temos que aprender a lidar com a dor, porque cada um vai sofrer à sua maneira. Como eu disse, a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Cada um vai sofrer de uma forma, porque duas pessoas passando por situações diferentes, cada uma vai sofrer de uma forma. Por isso que nós precisamos ter fé, nós precisamos alimentar a nossa esperança, precisamos ter Jesus em nosso coração, precisamos vir à casa espírita, precisamos estudar, né? Tudo isso vai nos ajudar e muito para que nós enfrentemos todos os obstáculos e as adversidades que porventura possamos encontrar no nosso caminho. Porque todas as provas nos servem de expiação. Como eu disse, muitas coisas que nos acontecem hoje foram pedidos por nós. Foram da nossa escolha, nós escolhemos aquilo. Tem um ditado que diz: Deus não coloca o fardo maior que os nossos ombros possam carregar. E de fato, não coloca. Quando nós estamos na espiritualidade, que nós estamos para reencarnar, nós fazemos o planejamento, escolhemos muitas vezes aquilo pelo qual nós vamos passar. Porque nós temos uma ideia, né? Vislumbramos um pouquinho o que seria a verdadeira felicidade. Às vezes queremos tudo de uma vez. E aí nos é dado apenas aquilo que nós suportaríamos. E mesmo assim saímos daqui, né, deixando muita coisa para trás. Então nós precisamos entender a questão do sofrimento e saber que muitas das coisas que nos acontecem são nossas escolhas. Jesus diz, né, bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados aqueles que sofrem. Na verdade é a resignação, é saber sofrer, é saber sofrer bem, saber sofrer enfrentando a dor, né? Arregaçando as mangas, que como eu disse, nós temos a inteligência para buscarmos soluções para aquilo que nós estamos enfrentando. Então, resignar-se ou ter resignação é você aceitar aquilo pelo qual está passando, mas continuar buscando mecanismos para sair daquela situação. Por exemplo, você tem uma forte dor de cabeça, você vai achar que é merecedor dessa dor de cabeça ou você vai tomar um analgésico? É óbvio que você vai tomar um analgésico. E assim é o nosso sofrimento. Você está passando por aquilo, então você tem que buscar uma forma de amenizar aquilo pelo qual você está passando. Mesmo que seja uma expiação, nós podemos amenizar aquilo pelo qual nós estamos aí a passar.
o nosso sofrimento sempre parece maior que o sofrimento alheio. Por quê? Porque somos egoístas, somos individualistas. O nosso mundo gira em torno do nosso umbigo. Nós não conseguimos enxergar o que está à nossa volta. Então você fica lá se lamentando, se vitimizando. Ai, por que isso está acontecendo comigo? E não consegue ver que tem gente em pior situação. Quando nós passarmos a enxergar com os olhos da alma, mais do que com os olhos físicos, enxergar o que está à nossa volta, nós vamos sofrer menos. Nós temos que nos ocupar, de fato, né? Então nós precisamos enxergar com os olhos da alma. Nós precisamos aprender a ter compaixão. O nosso irmão pediu aqui ajuda, né, para que possa, ajuda em termos de alimento, para poder ajudar aquelas pessoas que estão necessitadas. Tem muita gente passando fome, tem gente que não tem aonde morar. Nós precisamos desenvolver a compaixão em nós. Porque quando nós passamos e nos colocamos no lugar do outro, temos empatia, na verdade, nós passamos a sofrer menos. Então nós temos que nos ocupar, nós temos que desenvolver sentimento, principalmente a compaixão pelo próximo, para que a gente possa ver que nem sempre, né, nós estamos sofrendo tanto assim. Há pessoas sofrendo muito mais do que a gente. Chico Xavier, quando ele fundou o Centro Espírita lá em Pedro Leopoldo, quando ele teve contato com a doutrina espírita, porque não sei se vocês sabem, ele era católico até os 17 anos, de frequentar a missa, né, de conversar com o padre. Mas quando ele passou a ser espírita, aos 17 anos, quando a irmã dele teve um problema de obsessão, que ele teve contato com o espiritismo, ele fundou o centro e muitas pessoas depois o buscavam, procuravam a sua casa. Pessoas com dor física, com dor espiritual, com dor moral. E depois que ele teve contato com essas pessoas, apesar de tudo aquilo pelo qual ele passava, né, ele tinha um corpo frágil, ele não enxergava de uma vista, ele sofreu desde que nasceu. Ele dizia, o que é a minha dor diante da dor desses que me procuram? Então, quando nós passamos a enxergar com os olhos da alma, enxergar que tem pessoas em piores situações que a gente, e de alguma forma nós pudermos auxiliar essas pessoas, vamos sofrer menos, com certeza. Vejam só essa cena. Só o amor é capaz de fazer isso. O primeiro quadrinho ali, nós vemos uma criança desnutrida. Ela está dando água à criança. E no segundo, nós vemos a mesma criança já de uma outra forma. E é isso que nós precisamos, é desenvolver o amor em nós. E o amor só se desenvolve através da caridade, porque a caridade é o ato que deixamos fluir o amor. Ninguém chega ao amor, de fato, se não começar pelo bem ao próximo, porque a verdadeira caridade é quando nós esquecemos de nós mesmos para pensar no outro. Então, quando nós nos ocupamos para ajudar o outro, de fato, a nossa dor vai ser pequenininha. Nós temos que passar a enxergar o que está acontecendo à nossa volta. Na pergunta 943 do Livro dos Espíritos, a pergunta é: de onde vem o desgosto pela vida que se apodera de certos indivíduos sem motivos que justifiquem, né? De onde vem o desgosto pela vida? E os Espíritos respondem: feito da ociosidade. Feito do quê? Das pessoas que não se ocupam, principalmente no auxílio aos necessitados. Também da falta de fé. Porque o que é fé? Muitas pessoas acham que fé é simplesmente crer. Não, a fé é você compreender, a fé é você ter certeza. É a fé raciocinada, porque existe aquela fé cega, aquelas pessoas dizem, você tem que crer em Deus. Eu creio em Deus, mas é difícil você crer em Deus, porque Deus para nós é algo abstrato. As pessoas, para poderem crer em Deus, elas precisam fazer um Deus homem, um Deus antropomórfico, porque é difícil. Agora, a doutrina nos diz que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Se é a inteligência suprema, que por acaso nós chamamos de Deus, outros chamam de outros nomes, Jeová e por aí vai. Não é? Mas nós precisamos ter a fé, e a fé é fé raciocinada, é a compreensão. Por que eu creio em Deus? Porque dizem ou pela sua obra?
Porque a obra de Deus, né, nós podemos ver a inteligência de Deus em tudo que Ele fez. Tudo é uma engrenagem. Essa semana eu estava vendo num programa onde os papagaios de uma região aí comiam argila. E aí os pesquisadores foram saber que eles comiam argila porque ele era desintoxicante. Então, como que os papagaios sabiam disso? Quando você vê, por exemplo, um hipopótamo, que é herbívoro, que fica dentro da água, que tem fungos, e que enquanto ele está na água, há aqueles peixinhos que vão fazer a limpeza na pele do hipopótamo, entra na boca do hipopótamo para fazer a limpeza nos dentes. Quem ensinou isso? Quando você vê, né, essa obra maravilhosa, né, que nós vemos aí, por exemplo, a distância da Lua para a Terra tem uma finalidade por conta das marés. Então, por tudo isso, nós cremos em Deus. Por que você crê na reencarnação? Porque disseram, porque outras doutrinas também falam da reencarnação. Ou porque você crê por conta das diferenças? Por que Deus vai privilegiar um em detrimento de outros? Por que Ele vai dar a uns um berço de ouro e a outros morando lá na favela? Então, por tudo isso, sem falar, né, de cientistas, professores e estudiosos em universidades dos Estados Unidos que já estudam a reencarnação. Então, é preciso ter uma fé raciocinada, nós precisamos ter compreensão das coisas. Então, efeito da ociosidade, da falta de fé e muitas vezes da saciedade. As pessoas nunca estão contentes, na verdade, com aquilo que têm. Elas estão sempre querendo mais e isso muitas vezes traz sofrimento. De repente você quer muito uma coisa, você tem um carro, mas de repente seu vizinho compra um carro melhor, você quer um carro igual do seu vizinho e aí você sofre, porque você quer um carro igual ao do seu vizinho. Então você nunca tem saciedade por aquilo que de fato você tem. Para aquele que exerce as suas faculdades com fim útil e de acordo com as suas aptidões naturais, é preciso ter uma ocupação. O trabalho nada tem de árido e a vida se ecoa com mais rapidez. Suporta as suas vicissitudes, suporta aquilo pelo qual está passando. Quanto mais age, tendo em vista a felicidade mais sólida e mais durável que o espera. Ou seja, ele tem esperança porque sabe que lá na frente ele de fato vai encontrar a felicidade. Comete suicídio o homem que perece vítima do abuso das paixões, que ele sabia que iria apressar o seu fim, mas às quais não lhe foi possível resistir, porque o hábito as transformou em verdadeiras necessidades físicas. Abuso de paixões. Tem algumas coisas, né, que dão um certo barato às pessoas. A droga, por exemplo. Então as pessoas usam as coisas de forma imediata porque está dando a ele um prazer, mas é um prazer ilusório. São abusos das paixões. E ele pode cometer um suicídio usando a droga, um suicídio inconsciente. Porque nós temos que cuidar desse corpo, dessa máquina que Deus nos deu. E quando nós não cuidamos bem dessa máquina, de fato ela pode adoecer. E aí poderemos ser considerados também suicidas. Então é um suicídio moral. Não compreendeis que nesse caso o homem é duplamente culpado? Há nele falta de coragem, bestialidade e, além disso, esquecimento de Deus. Como é possível evitar o suicídio? Primeiro, suicídio entre os jovens. Nós vimos que houve um aumento considerável, está havendo um aumento considerável de jovens. Mas muitos acabam cometendo suicídio por falta de perspectiva. O jovem estuda lá no ensino fundamental, ensino médio, faz universidade, faz pós, faz doc, sai e não consegue emprego, muitas vezes. Então ele fica desesperado, né? Então às vezes falta, né, perspectiva.
E nós precisamos conversar com esses jovens, nós precisamos dar força a esse jovem. Você não está conseguindo agora, mas você vai conseguir depois. Tenha paciência, nós precisamos exercitar a paciência, né? Porque eu sempre brinco com as pessoas. Quem aqui já perdeu a paciência? Nós não podemos perder aquilo que não temos. Então, a paciência é um exercício constante em nossas vidas. E é isso que nós temos que passar aos nossos jovens. Que eles tenham paciência, que de fato a hora vai chegar. Nós temos que conscientizar as criaturas a respeito das consequências do ato do além-túmulo. Nós temos que conversar o que pode vir a acontecer com pessoas que tiram a própria vida. Como o livro que nós citamos agora, da Ivone Pereira, né? Memórias de um Suicida. Vamos dar aos jovens ou àqueles que nós, de repente, podemos ver que tem uma propensão aí ao suicídio, para saber o que acontece com aqueles que tiram a própria vida. Nós temos que dialogar com bondade, nós temos que dialogar com paciência com essas pessoas que têm propensão ao suicídio. Saber ouvir, né, expressar respeito, afeto e ter empatia. Nós precisamos saber ouvir. Às vezes a pessoa ela já está dando sinais e ela precisa mais falar do que de fato ouvir. Quando nós atendemos lá na nossa casa, atendimento fraterno às quintas-feiras, nós percebemos isso muito claro nas pessoas que nos buscam. Elas têm uma necessidade muito grande de falar. Então vamos deixá-las falar, vamos ter paciência em ouvir. E depois, se tivermos condições, vamos auxiliar, vamos dar a orientação. Mas se não tivermos capacidade para isso, vamos encaminhá-las a profissionais que possam auxiliá-la nesse sentido. Mas vamos passar a ouvir aqueles que de fato tenham alguma coisa a dizer. Buscar ajuda de profissionais da área, né, como psicólogo, psiquiatra, terapeuta. Uma vez eu tive, há muitos anos atrás, há mais de 20 anos atrás, eu tive depressão. Sendo espírita, eu achava que eu nunca ia ter depressão. Mas fui no neurologista por conta das minhas dores de cabeça. E eu cheguei lá, o neurologista começou a fazer um monte de perguntas. Eu achei estranho, eu falei, mas eu vim aqui por causa da dor de cabeça, por que ele faz tantas perguntas? Depois que eu falei que ele fez as perguntas, né, que eu respondi, ele disse, você está com depressão. Eu depressão? Mas imagina, depressão por quê? Ele falou, isso você que vai descobrir. Eu vou te dar o medicamento, naquela época era Prozac, eu nem sei se hoje eles usam mais esse medicamento, mas você vai descobrir o motivo pelo qual te levou à depressão, porque a depressão tem motivo. E aí eu comecei a pensar, eu falei, mas por que razão eu tenho depressão? E aí eu fui descobrir, eu estava insatisfeita com o meu trabalho. Como artista plástica, eu estava fazendo um trabalho que não estava me dando prazer. Quando eu tive coragem, porque às vezes é preciso ter coragem para mudar. Quando eu tive coragem de mudar e fiz um trabalho diferente, que eu fiquei satisfeita, eu fiquei curada, parei de tomar o medicamento. E aí o médico disse, não foi o medicamento que te curou, foi você que se curou. Então é preciso, toda depressão ela tem uma causa. E nós precisamos olhar e enxergar qual é a causa dessa depressão. E sempre buscar um profissional de fato que possa nos auxiliar nesse sentido. Aquele que tenta o suicídio e não o vê consumado é candidato natural à recidiva. Então, se ele tentou uma vez, pode ficar atento que ele vai tentar novamente. Sinais de alerta, suicidas em potencial. E aí entra cada um de nós. Começarmos a observar aqueles que estão próximos de nós, porque de fato eles dão sinal. Por exemplo, comportamento retraído. A pessoa, ela fica retraída no mundinho dela. Inabilidade para se relacionar com a família e amigos. Ela se isola, então ela fica solitária. Não que ela não tenha ninguém próximo dela, mas ela se fecha no mundo dela. Desinteresse por rede social. Você já viu um jovem, por exemplo, ter desinteresse por rede social? Difícil. Mas se acontecer, é preciso ficar atento, saber por que razão ele está tendo desinteresse
por rede social, né? Por saber, estar em contato com os amigos e saber o que está acontecendo com os amigos em redes sociais. Doenças psiquiátricas, né, como nós vimos, transtornos mentais, que antigamente nós chamávamos de loucura, mas hoje de transtorno mental, que entra depressão, esquizofrenia e tantas outras coisas. Então, se a pessoa tem um problema desse tipo, ela tem que ter um acompanhamento médico constante, ela precisa tomar medicamentos. Então, nós temos que, de fato, ficar atentos. E aí vem a casa espírita, faz o tratamento, toma passe, a água, participa de grupos de estudo, né? Tudo isso vai auxiliar muito essas pessoas. Alcoolismo, drogas. Quantas pessoas acabaram vindo a óbito por conta do alcoolismo e da droga, mas de forma inconsciente? Elas não esperavam, né? Elas não queriam se suicidar, mas tiveram uma overdose. Então, são considerados também suicidas inconscientes. Mudança de personalidade, irritabilidade, apatia, sentimento de culpa, vergonha, abusos de todo tipo, né? Às vezes sofreu abuso na infância, abuso sexual. Aquele médico que abusou daquelas meninas lá nos Estados Unidos, o pai não suportando a vergonha das filhas terem sido abusadas pelo médico, ele se suicidou. Então é preciso conversar com essas pessoas, é preciso de fato ficarmos atentos. Perdas recentes, desejo súbito de concluir afazeres pessoais. Então a pessoa quer deixar tudo em ordem. Então ela começa a falar que está tudo em ordem, tudo pronto. Então fiquemos atentos com pessoas desse tipo. Solidão, impotência, desesperança, doenças físicas, crônicas, limitações. Então é necessário ter mudanças de hábitos. O que é preciso mudar? Primeiro, é preciso começar com leituras edificantes. É preciso aprender a fazer prece. Porque quando nós oramos, nós estamos em contato, fazemos uma permuta com a espiritualidade. E fazendo a permuta com a espiritualidade, eles vêm em socorro. Vêm em socorro e nos auxiliam, inclusive afastando as energias negativas que estão próximas de nós. Ter boas companhias físicas e espirituais. Nós é quem elegemos as nossas companhias espirituais. Diga-me o que pensas, que eu te direis quem tem por companhia. Já dizia Jesus, né? Orai e vigiai para não caíres em tentação. A oração é importante porque nos elevamos com a oração, né? E ao nos elevar com a oração, nós passamos a eleger as boas companhias próximas de nós. Buscar fazer o que gosta, tentar se realizar. É o que aconteceu comigo, como eu contei agora para vocês, na questão do meu trabalho. Então, a pessoa não está satisfeita com o que está fazendo, busque se realizar. Às vezes, né, fica difícil porque o desconhecido nos causa medo. Mas é preferível tentar, porque se você tentar, você não vai saber se vai dar certo ou não. Mas é preciso buscar se realizar. Buscar conhecer o sofrimento alheio, desenvolver sentimentos de compaixão, começar a enxergar o que está acontecendo próximos de nós. Frequentar a casa espírita, estudar, tomar passe, água fluida. E quando a gente passa a vir à casa espírita, não digo só na questão da palestra, que é importante, mas participar de grupos de estudos. Mas eu estudo em casa, mas é diferente. Você estudar sozinho é diferente de estudar em grupo, porque o estudo em grupo, nós trocamos experiências. E isso enriquece muito, né, o nosso conhecimento. Então, participar de grupos de estudos. Evangelho no lar. O evangelho no lar é fundamental que o façamos, porque ao fazer o evangelho, a espiritualidade assume um compromisso conosco, de estar naquele horário que nós estamos fazendo o evangelho, eles fazem uma limpeza, né, no nosso lar. Ao mesmo tempo que nós estamos fazendo o evangelho, nós estamos ajudando, inclusive a doutrinar espíritos que porventura possam estar ali. Então, fazer o evangelho no lar é muito importante para que a gente tenha um equilíbrio fluídico na nossa casa. Suicidas indiretos, é o que eu disse, né? Aqueles que pensam no suicídio, mas aqueles que não pensam em se suicidar,
mas cometem excessos e exageros e acabam, de fato, né, vindo a óbito. Pessoas que têm excesso de alimentação, bebidas, drogas, tudo isso são excessos que eles podem cometer e podem causar doenças no corpo físico. Também abuso de velocidade, de carro. A pessoa não está querendo, mas pode sofrer um acidente e vir a óbito. Uma pessoa... vocês já devem ter visto aquelas pessoas, aqueles jovens, né, que pegam rabeira de caminhão, às vezes de bicicleta, pessoas que às vezes fazem surf, né, em cima de ônibus, em cima de trem. Eles podem sim, apesar de nós termos uma programação de vida aqui na Terra, mas nós podemos ir antes, por conta dos excessos, por conta desses abusos. Então o que nós temos que fazer? Valorizar a vida, porque reencarnar é a chave para o nosso crescimento espiritual. Eu disse que reencarnar hoje está muito difícil. Apesar da nossa população terrestre estar aumentando, aonde que ela aumenta? Ela aumenta nas periferias, ela aumenta lá na Amazônia, no sertão, na África. Nas grandes cidades, as famílias estão diminuindo, porque os jovens não querem ter mais filho. Então fica difícil para esses espíritos reencarnarem. Existem filas de espíritos querendo retornar à Terra e não conseguem. Por isso é que nós temos que aproveitar o máximo enquanto nós estamos aqui, porque não sabemos quando teremos a oportunidade de voltar. Chico Xavier já dizia, é tão difícil reencarnar que devemos ficar o máximo possível enquanto estamos aqui na Terra. Joana de Ângeles nos diz diante da dor, porque muitas vezes a dor que faz com que as pessoas acabem tirando a própria vida. Mas a Joana de Ângeles nos diz, espera pelo amanhã. Quando o teu dia se te apresente sombrio e apavorante, se te parecem insuportáveis as chaves, lembra-te de Jesus, ora, aguarda e confia. Espera pelo amanhã, porque, como diz a música, amanhã será um novo dia. Portanto, meus irmãos, a vida é o maior bem que Deus nos deu. É o maior bem. E a beleza da vida é que sempre nós podemos mudar a nossa história. Como eu disse, Deus nos deu a inteligência com a possibilidade de nós mudarmos aquilo pelo qual nós estamos passando. Mas alimentemos a nossa fé, alimentemos a nossa esperança e passemos a ver o que está acontecendo à nossa volta. Tudo isso vai nos auxiliar para que nós possamos enfrentar todas as adversidades e todos os obstáculos na nossa vida. Que a paz do Divino Mestre envolva cada um de nós, hoje e sempre. Que possamos ter Jesus em nossos corações, que sintamos agora a presença desses irmãos que abraça cada um de nós que aqui está, que possamos sair daqui fortalecidos, com a paz, mas principalmente com a certeza que somos filhos amados do Pai e que Ele nos ama muito. Que a paz de Deus estejam sempre em nossos corações, hoje e sempre. Que assim seja.